Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 6 de novembro, primeira sexta-feira do mês. O Evangelho é Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração? Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo a seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: E tu? Quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje, eu gostaria de destacar 2 pontos. Primeiro, essa questão da administração. Nós somos apenas administradores das coisas, meros administradores. Não somos donos de nada. Administramos a casa em que estamos, pensamos que é nossa, não é? Um dia vamos morrer, vamos deixar para alguém. Administramos também um carro que pensamos que é nosso, mas não é. Um dia vamos morrer, vai ficar para alguém. Todas as coisas que nós administramos e às vezes pensamos que são nossas, não são na verdade. Porque elas vão continuar e nós vamos para um outro plano, para uma outra situação. Então, na verdade, até mesmo o corpo, né? Tudo é administração e nem sempre é fácil administrar. Não é fácil administrar de maneira correta. Santo Agostinho diz que é preciso para um bom administrador 3 coisas: a previsão das coisas, a prudência e a criatividade. Eu acrescentaria mais uma, que é a honestidade. Sem honestidade não há boa administração de nada. Quem administra bens públicos, quem administra paróquia, quem administra escola, quem tem qualquer missão de administrar, e mesmo administrando uma casa, se você não tem essas coisas que Santo Agostinho falou agora, é difícil administrar bem. Depois, Éfrem de Nísebe nos diz: sirvamo-nos das coisas transitórias deste mundo que não são nossas, para almejarmos aquelas que não passam. Quer dizer, usemos, de certo modo, essas coisas da matéria para adquirir aquilo que não é próprio da matéria, aquilo que não passa. É interessante que em Mateus, no julgamento final, no Evangelho de Mateus, Jesus dirá que seremos julgados e teremos a porta do céu aberta para nós por aqueles que nós ajudamos aqui na terra, com os bens que não eram nossos, que eram só provisórios. Feliz de quem tem essa concepção de que nada é seu, que tudo deve estar a serviço. Se Deus lhe deu um bom emprego, foi para que você pudesse, de alguma maneira, ajudar as pessoas. Deus lhe deu a graça de formar-se, ser um médico, ser um advogado. Ajude as pessoas, use o que você tem para servir ao próximo. Você é apenas um administrador. Trabalhe, ganhe o seu dinheiro, mas de vez em quando pegue uma coisa, trabalhe voluntariamente, faça alguma coisa por alguém. Agora, nesse tempo de pandemia, quantas pessoas estão adoecidas, né? E quantas estão mais empobrecidas, né? Muita situação de pobreza extrema estamos vendo crescer em todos os lugares. E nós cristãos somos convidados a dar um testemunho de caridade nesse momento. Pois bem, continuando essa reflexão, Santo Agostinho diz justamente isso, que
se utilizarmos as riquezas sabiamente e soubermos fazer com elas amigos, eles nos receberão nas moradas eternas. Quer dizer, muito interessante. Depois São João Crisóstomo diz: as riquezas são um empréstimo de Deus para que nós possamos com elas servir aos outros. Nada é nosso e nem nada deve ser pensado a partir do nosso ponto de vista só para nos servir. Seria muito egoísta, não é? Infelizmente, muitas vezes o mundo caminha nessa direção. Cirilo de Alexandria diz algo parecido quando diz: as coisas verdadeiras, que são os dons divinos, são recebidos através da fé. Pois bem, devemos almejar estas coisas verdadeiras. E devemos viver conforme uma outra lógica, que não é a lógica deste mundo. O cristão tem uma outra lógica. Ele não quer toda vez, imagina, eu tenho sempre que ganhar, eu não posso em momento nenhum, passar uma situação em que eu perco, eu tenho que ganhar todas. Não basta ser, tem que ser o melhor, tem que ser o número 1, tem que estar em primeiro lugar, tenho que bater todos. Essa não é a mentalidade cristã, né? E esse não é também o sentido da boa administração, como diz Jesus, né? Ser fiel como administrador a si mesmo, a sua consciência, e ser fiel a Deus, que é o Senhor e o dono de todos os bens. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra do Evangelho de hoje é muito mais pesada, porque Jesus conclui dizendo: os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. De fato, né? De fato, basta ver, né, como o mundo caminha, né? Desde os tempos antigos, né, que Deus precisa vir em auxílio, né, dos seus filhos para corrigir as injustiças, né? Porque os filhos deste mundo das trevas, ou deste mundo dos negócios, ou deste mundo em geral, são muito mais espertos do que os filhos da luz, do que os filhos da graça. Porque os filhos da graça vivem conforme outra lógica. Eles não querem essa esperteza, não é? Certo dia eu escutei uma senhora comentando que alguém tomou a frente dela numa fila e ela disse: mas era minha vez? E o homem disse: pois fique atento, que o mundo é dos mais espertos. E ela disse que deu uma resposta muito simples: pois então fico com sua esperteza, que eu fico com a educação que eu recebi de meus pais, que eu acho que é a mais correta. O mundo é dos mais espertos, né? A gente diz no popular, e é um pouco o que diz o Evangelho também no final, né? Esse homem foi elogiado porque ele soube entrar na lógica, numa outra lógica, que é a lógica da gratuidade, da bondade, que é a lógica do perdão, que é a lógica da graça. Papa Francisco nos adverte muitas vezes que, se seguirmos a lógica do dinheiro, perdemos essa capacidade humana de nos compadecer e agimos conforme uma lógica de lucro que instrumentaliza as pessoas. Essa grande crise do Covid, nos fará pensar muito sobre a humanidade depois desses tempos. Nós devemos pensar que tipo de humanidade nós queremos depois dessa grande crise da Covid. Uma humanidade, entre aspas, mais humana, mais colaborativa, mais cooperativa, ou humanidade que compete o tempo inteiro e que se degladia e que a todo custo tenta construir o seu pedestal, cada um pensando em si, sem pensar no coletivo, né? Que o Senhor nos dê a graça de pensar sobre esse Evangelho. Somos apenas administradores e nada mais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.